No começo de 2024, Felipe Rodrigues, de 24 anos, achou que tinha encontrado uma forma rápida de resolver problemas que já vinham pressionando sua família. Ele não contou muito a ninguém, apenas tomou uma decisão que parecia simples e que, na cabeça dele, ajudaria a melhorar a vida da esposa, Raíssa, e do bebê, Miguel. Só que essa escolha abriu portas que ele não imaginava, trazendo situações que começaram pequenas, mas foram ficando cada vez mais sérias sem que as pessoas ao redor percebessem. Nada indicava que aquilo iria avançar a ponto de colocar todos em risco. E quando os sinais finalmente apareceram, já não havia tempo para voltar atrás. Felipe levava uma vida comum até então. Trabalhava como gesseiro durante o dia, fazendo acabamentos em casas e apartamentos. E à noite, dirigia para aplicativos como Uber e 99 para aumentar a renda. Ele era dedicado, estava sempre tentando equilibrar o tempo entre trabalho e família, e vivia no quintal dos pais de sua esposa, num espaço simples, mas que servia de abrigo enquanto não conseguiam juntar dinheiro para a casa própria. A rotina apertada, as contas e a responsabilidade de cuidar de um bebê de 7 meses começavam a pesar. Ele tinha pressa para mudar de vida, e isso acabou influenciando o rumo que decidiu tomar. Foi nesse cenário de pressão financeira que Felipe tomou a decisão que mudaria tudo. Ele criou uma identidade falsa se passando por policial militar e começou a negociar diretamente com traficantes da comunidade do Castro, em Niterói. Apresentava-se como demolidor, um suposto soldado do 7º BPM, e dizia ter informações privilegiadas sobre um informante que estaria prejudicando o tráfico local. Em troca das informações, exigiu dinheiro. Ele acreditava que com isso resolveria problemas imediatos e abriria caminho para uma vida mais confortável. Não pensou nas consequências, apenas no retorno rápido que imaginava obter. O líder do tráfico na região, conhecido como Naíba, chegou a acreditar na história. Felipe enviava mensagens bem elaboradas, com prints falsos e relatos detalhados de operações inexistentes. Esse esforço convenceu o traficante no começo, e ele pagou pequenas quantias como adiantamento, o que fez Felipe acreditar que tudo estava funcionando. Ele chegou a pedir uma arma, afirmando que precisaria dela para futuras ações. Aos olhos dele, essa encenação era suficiente para manter o plano de pé e garantir retorno financeiro. Porém, à medida que os dias passavam, os criminosos começaram a desconfiar. Alguns membros do grupo conheciam policiais reais e nunca tinham ouvido falar no tal demolidor. Mesmo com a desconfiança crescendo, Felipe não recuou. Pelo contrário, tentou reforçar o golpe apresentando um homem como sendo o suposto informante. Após ser entregue aos criminosos, esse homem desapareceu e, segundo a polícia, possivelmente foi executado. A partir desse ponto, a relação entre Felipe e Naíba ficou tensa. O traficante já não respondia com a mesma confiança e passava a desconversar ou responder com ironia. Felipe insistia, cobrava o restante do pagamento e pressionava para receber o valor combinado. As mensagens deixam claro o clima de cobrança e impaciência que tomava conta das conversas, enquanto os dois lados tentavam manter uma aparência de controle. Enquanto isso, na superfície, a vida de Felipe parecia normal. Ele trabalhava, saía com a família, conversava com amigos e mantinha a mesma rotina. Para qualquer pessoa olhando de fora, não havia nenhum sinal de que estivesse envolvido com algo tão arriscado. Nem mesmo sua esposa tinha conhecimento do que estava acontecendo. Porém, internamente, ele já estava em uma situação que não tinha mais como evitar. O plano havia ido longe demais. Ele se colocou dentro de um ambiente onde qualquer falha poderia ter consequências graves. E ele só percebeu isso quando já estava completamente preso na própria mentira. No dia 17 de março de 2024, Felipe decidiu que era hora de encerrar tudo. Combinou com Wesley Sodré, um conhecido que o ajudava nas negociações, que iria pessoalmente buscar o dinheiro. Para isso, foi até o bairro Baldeador, em Niterói. E cometeu um erro que ninguém consegue explicar. Levou junto a esposa e o bebê. Talvez tenha achado que a presença da família faria o encontro parecer mais seguro. Ou talvez nem imaginasse que estava entrando em uma armadilha. De qualquer forma, esse foi o momento que definiu o destino de todos. Quando chegou ao local combinado,
O carro de Felipe foi cercado por outro veículo e por uma moto. Sem qualquer aviso, mais de 20 tiros foram disparados. Felipe foi atingido 9 vezes, Raíssa levou 3 tiros e o bebê 2. O ataque foi direto, rápido e final. Felipe e Raíssa morreram ali mesmo, ainda dentro do carro. Miguel chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A notícia se espalhou rapidamente e chocou a cidade. A princípio, ninguém sabia explicar o que havia acontecido ou o motivo de a família ter ido parar naquele lugar. Foi apenas depois, quando a polícia teve acesso às mensagens no celular de Felipe, que a história começou a ser montada. Os investigadores descobriram cada detalhe do plano, das negociações e da tensão entre ele e os traficantes. As mensagens revelaram a farsa da identidade falsa, a entrega do suposto informante, a cobrança pelo dinheiro e, por fim, o encontro fatal. Toda a sequência mostrava que Felipe acreditou que poderia controlar algo muito maior do que imaginava. O próprio padrasto de Raíssa contou inicialmente que Felipe havia saído para buscar o pagamento de um serviço, algo que seria usado para dar entrada na casa própria. Ninguém desconfiava da verdade até então. Foi somente com a análise do celular que a dimensão completa do caso se tornou clara. Com o avanço da investigação, Wesley Sodré foi preso, e as conversas encontradas no celular dele confirmaram sua participação no esquema. Já Naíba, o traficante que negociou com Felipe, continua foragido com mandado de prisão em aberto. Quanto ao suposto informante que Felipe entregou, ele permanece desaparecido, e a polícia acredita que tenha sido morto logo após ser levado ao grupo criminoso. Tudo indicava que o desfecho da família de Felipe foi consequência direta do momento em que o grupo percebeu que estava sendo enganado. O caso deixou um alerta claro sobre o impacto que ações impensadas podem ter quando envolvem o crime organizado. Felipe não tinha histórico criminal e não parecia ser alguém disposto a entrar nesse tipo de situação. Mas ao tentar buscar dinheiro rápido por um caminho arriscado, colocou a própria vida e a de sua família em risco. Raíssa, que era técnica de enfermagem e cuidava do filho com dedicação, e o pequeno Miguel, ainda com poucos meses de vida, acabaram pagando por algo que nem sabiam que existia. A tragédia expôs como decisões tomadas sem medir as consequências podem crescer rapidamente até escapar de qualquer controle. No fim, o caso de Felipe se tornou mais um exemplo do quanto uma escolha feita sem pensar pode mudar completamente a vida de pessoas inocentes e gerar um desfecho impossível de reverter.